Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Igor. Bom, vamos lá. Fazer esse vídeo aqui, eu tinha comentado lá no Instagram, né, sobre que a partir de 2023 os produtos de renda fixa eles vão começar a ser informados na marcação a mercado e não mais como é feito hoje na marcação na curva. E aí eu tinha perguntado lá, fiz uma enquete, se alguém sabia a diferença, e aí eu fiz esse vídeo aqui para tentar explicar. É um pouco complexozinho, mas espero, assim, é um assunto já um pouquinho mais avançado, mas espero conseguir explicar aí com um pouco mais de clareza e facilitar a vida de vocês. Se eu estiver olhando aqui para o lado, é só porque eu estou com outra câmera aqui que eu vou acompanhando as questões do vídeo. Bom, eu sou gestor CGA, habilitado na CVM para recursos de terceiros, né, de patrimônio, então vamos lá. Primeiramente, queria só avisar aqui, né, na verdade esse disclaimer aqui, né, de que esse daqui é um vídeo que tem um caráter 100% educacional, em nenhum momento nada aqui é recomendação de investimento ou deve ser interpretado como uma recomendação de algo. A ideia aqui é trazer um pouco mais de clareza para vocês nessa ideia sobre a marcação de mercado, marcação a mercado, marcação na curva, o que é isso, como funciona. Bom, vamos lá. Existem duas formas de você fazer um cálculo, né, da renda fixa. Uma delas é a marcação na curva, que equivale à marcação na curva daquele seu título, ou seja, vai dizer, independente do que o mercado está negociando, curva de juros, variação na taxa, ou qualquer outra coisa, essa marcação na curva vai informar sobre o seu título, como ele rendeu nos últimos dias, como ele vai render nos próximos dias até o vencimento. Já a marcação a mercado, ela leva em consideração o preço que o mercado está negociando daquele título. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas a ideia é mais ou menos assim, você tem um título que paga 10% ao ano, e se as taxas de juros subirem, o seu título perde valor. Se a taxa de juros cair, o seu título valoriza. Eu vou mostrar isso daqui nos próximos slides. A renda fixa com a marcação na curva. O que seria mais ou menos? Então imagine um título de renda fixa que rende 10% ao ano. Isso seria equivalente a 0,797% ao mês, que seria equivalente a 0,026% ao dia. Beleza. Então, Igor, o que isso quer dizer? Imagina que você pegou R$100 e investiu R$100 nesse título, que ele rende 10% ao ano. Daqui a um dia, ou seja, um dia útil, né? Quanto que você terá de dinheiro dado que você aplicou nesse título? Você vai ter R$100 e 0,26 centavos. Mas se daqui a um mês, quanto que você vai ter? Você vai ter daqui a um mês R$100 e 797 centavos, que é justamente a rentabilidade aqui desse título. Isso tudo, esse cálculo aqui, esses R$100 e esse outro R$100, 0,26, né? Ele independe do preço de mercado que está negociando. Ele está me dizendo quanto que o seu título, esse título em específico, está valendo no próximo dia, no próximo mês, dado essa rentabilidade. Então, isso aqui é um preço com marcação na curva. Agora, Igor, o que seria essa marcação a mercado? Então, beleza, vamos imaginar a seguinte situação. Eu não vou fazer aqui um exemplo, nos próximos slides eu faço uns rabiscos aqui. Então, vamos lá. Imagina agora que você pegou esse mesmo título de 10%, beleza? E depois de um tempo, a taxa de juros foi para 12% ao ano. Então, o que você tinha antes? A gente tinha isso daqui, que era 10% ao mês e ao dia. E agora, a taxa de juros mudou. Então, ela está valendo quanto? 12% ao ano. Isso dá 0,948 ao mês e 0,031% ao dia. Beleza. E aí vem uma pergunta, assim já para a gente começar a levantar o questionamento aqui. Será que alguém vai querer comprar o seu título, que antes ele pagava 10% ao ano, sendo que esse mesmo título agora está pagando 12% ao ano? Não, né? Porque por que você vai comprar um título que está pagando menos? Você vai pagar um outro igual que está pagando mais. Então, nesse caso, né, o seu título de 10%, ele vai ter que cair de preço no mercado, ou seja, no quanto que ele valeria a mercado, para que ele possa entregar a rentabilidade final equivalente a um título igual de 12% ao ano. Calma que eu vou explicar isso mais para frente. Então, o que seria mais ou menos aqui? O seu título continua rentabilizando a mesma taxa quando você comprou, ou seja, você comprou nos 10%, só que, para isso nada muda. Só que a diferença é que no preço a mercado, caso você tenha interesse em se desfazer desse título antes do vencimento, você vai ter que desfazer pelo preço a mercado e não pelo preço na curva. Só um pequeno resumo. Imagina aqui que esse aqui tem um horizonte de um ano.
E aí você comprou 10%, né, ao ano. Depois de um ano, se você aplicou aqui R$100, depois de um mês, quer dizer, perdão, quanto que você vai ter? Vamos botar aqui um mês. Você vai ter esse valor aqui, né? R$100, 797. Beleza. Só que, se você, agora que a taxa de juros mudou e foi para R$12, 12% ao ano, esse preço aqui não é mais o preço do seu título nesse período. Você continua tendo isso na conta, esse valor. Só que, se você quisesse desfazer desse título antes do vencimento, o vencimento dele é aqui, um ano. Ou seja, se você quiser vender o seu título nesse período, um mês, para pegar esse dinheiro de volta, ele não vai estar valendo isso. Ele vai estar valendo bem menos. Eu vou fazer os cálculos nos próximos slides. Então, beleza. Então, vamos para o exemplo aqui. Uma taxa, eu vou fazer primeiro o exemplo com a taxa de juros subindo para 12%, depois eu vou fazer com ela caindo para 8%. Então, beleza. Primeiramente, vamos imaginar aqui que você tem esse exemplo e aqui. Então, o que acontece? Você vai investir um valor aqui, que você não sabe quanto, e aqui na saída você vai ter R$100.000. Então, vamos só... É que isso é uma padronização, né? Então, a gente vai imaginar que para que você tenha uma rentabilidade de R$1.000 daqui a um ano, no horizonte de um ano, quanto que você tem que pagar aqui, dado que a taxa ao ano é de 10%. Então, a gente vai fazer a conta de trás para frente. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o valor presente dessa parte. Então, é valor presente de R$1.000, que é o valor que você vai retirar daqui a um ano, dividido pela taxa, que é 10% ao ano. Então, é 1 mais 10% elevado a 1, porque é um ano, né? Então, quanto é que vai dar isso daqui? Deixa eu fazer as contas. Estou com a calculadora aqui do lado. 1.000, Enter, 1.1, Enter, dividido. Não, faltou aqui um negócio. 1.000, Enter, 1.1, dividido. Vai dar 900. Eu vou arredondar aqui, tem mais casa decimal, mas vamos botar R$909. Beleza. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você investir R$909,09 nesse ponto hoje, comprar aqui 1º de janeiro, daqui a um ano você vai receber lá no final R$1.000, que é exatamente os 10%. Ou seja, se eu multiplicar esse valor aqui por 10%, eu vou ter 1.000. Beleza. Então, vamos supor a situação agora que passou um mês. Aqui, ó, esse exemplo. Qual é o valor na curva daqui a um mês? Então, vamos supor aqui, ó, um mês. Quanto que esse seu título, que você comprou aqui por R$909,09, vai estar valendo daqui a um mês? A gente sabe, aqui, cadê aquela rentabilidade aqui? Aqui, ó, que ele rende 7,97% ao mês, com uma taxa de 10%. Então, 7,97. Então, a gente vai pegar 909,09, multiplicar por 1 mais 0,797%. E vamos ver quanto é que vai dar. Aqui. 909.09, Enter, 1.00797 vezes. A gente vai ter R$916,33. Então, você investiu R$909,09 e daqui a um mês você tem esse valor, 916. E daqui a 12 meses, 11 meses, somando 12 meses no total, você vai ter os R$1.000, que vai equivaler aos 10%. Beleza. Isso é o seu valor na curva. Atualmente, se você entrar na sua corretora, XP, BTG, Ágora, Hora, enfim, qualquer uma, e você tiver um investimento em renda fixa e você for olhar o seu saldo, beleza, eu investi R$909,09. Quanto será que eu tenho agora? Você vai ver esse valor. Vamos imaginar que passou um mês, né? É esse valor aqui que você vai enxergar, porque hoje ela é marcada na curva. Então, beleza. Mas e quanto que seria o valor dela se ela fosse marcada a mercado? Então, vamos lá. Vamos supor que nessa situação, o que aconteceu? A taxa de juros subiu para 12. Então, eu vou mudar a cor aqui só para facilitar. Nesse ponto aqui, eu vou trazer valor presente 1.000 para esse ponto, ou seja, 11 meses antes. Por quê? A taxa de juros mudou para 12% um mês depois, ou seja, a taxa de juros era 10, depois de um mês agora ela virou 12%. Quanto que você precisaria ter aqui,
dado que agora existe uma taxa de juros de 12% ao ano, que vai valer por 11 meses e que no final você vai ter R$1.000. A gente vai fazer essa mesma conta aqui do valor presente, só que a gente vai fazer diferente. Ó. Present value, a gente vai colocar R$1.000 lá no final, dividido por quanto que é a taxa mensal de 12% ao ano. A gente tem aqui, ó, 12% ao ano dá 948 ao mês. Então a gente vem aqui 1 mais 0,0948%, porque é mensal elevado a 11. Por que 11? Porque eu estou botando a taxa mensal e faltam 11 meses para chegar aqui no final, no período de um ano. Então isso daqui vai me dar, vamos lá, calculadora, 1000, enter, 1.00948, enter, 11, eleva, divide. Então a gente vai ter R$901,41. Então esse é o valor do seu título a mercado para você vender se você quiser sair. Só que aí vem uma dúvida, né? Quer dizer, vamos começar a levantar aqui um raciocínio. Porque você acha que você vai conseguir vender o seu título a R$ 916,33, sendo que esse mesmo título está sendo vendido a R$ 901,41? Não, o pessoal vai comprar esse aqui que é mais barato. E por que ele é mais barato? Porque, dado essa taxa, nova taxa, né, essa taxa de 12%, eu invisto R$ 901,41 aqui e daqui a 11 meses ele me paga R$1.000. Por que alguém iria pagar R$ 916,33 para tirar daqui a 11 meses R$1.000? Não faz sentido. Então, o que acontece? O preço do seu título, que valeria isso daqui, mas como a taxa de juros aumentou, ele cai, tem um deságio e passa a valer isso daqui. Mas, poxa, Igor, mas ele está valendo isso? Ele está valendo isso se... presta atenção nisso. Se você quiser se desfazer do seu título antes do vencimento. Se você continuar com o seu título até o vencimento, você vai receber os seus R$1.000. Da mesma forma que alguém que vai comprar por R$ 911,41, daqui a 11 meses vai receber os R$1.000. Entendeu? A questão é, poxa, Igor, eu comprei esse título para ficar com ele preso por um ano, mas aconteceu um imprevisto, eu vou ter que me desfazer dele agora. Então, vou ter que vender esse título agora, nesse momento. Preciso desse dinheiro na minha conta. Quanto que você vai vender por isso? É esse o preço que você vai vender. E é esse o preço que, a partir do ano que vem, quando você entrar na sua corretora e for olhar lá os seus investimentos, você vai ver. Agora, vamos imaginar a situação em que a taxa de juros ela cai. Ou seja, a gente viu a situação o quê? Que a taxa de juros subiu e, portanto, o valor do seu título caiu para que ela pudesse entregar o mesmo preço ali, já que você tinha uma taxa pior, né? 10% é pior do que 12%. Agora, vamos supor que a taxa de juros aumentou, ou, no caso, caiu para 8%. Aquela mesma situação. Então, você tem aqui, vai entregar 1.000 no final. Você tem um ano, vou botar aqui já um mês, que a gente vai fazer a simulação para um mês também, né? Aqui, e quanto que você pagaria aqui? Ah, aqui já tem, a gente já calculou, né? Quanto é que era? 909,09. Então aqui tem 909,09. Beleza. Dado, passou esse período, né? Viemos para um mês aqui. Quanto que vale o seu título agora? Dado que a taxa de juros mudou para 8%. O seu valor na curva qual que é? O mesmo. É o mesmo que a gente tinha calculado. 916,33. Então aqui, taxa o cálculo na curva, nada muda. Porém, a mercado vai mudar. Vou trocar de cor aqui também. Então, como que a gente vai fazer? Mesma coisa. A gente vai fazer aqui, ó. O valor presente vai ser os R$1.000 dividido por 1 mais. Agora, não mais a taxa mensal dos 12%, mas sim dos 8%. 0,64% elevado a 11 também, porque faltam 11 meses até o final ali. Então, a gente vai ter aqui a calculadora. Vamos lá. 1.000, enter, 1.0064, enter, 11, eleva, divide.
932,23. 932,23 reais. Esse é o preço do seu título. E quanto que ele estaria valendo? Ele tinha na marcação na curva, ele valeria isso daqui, 916. Então, o que acontece? Você está ganhando valor. Por que isso? Porque a taxa de juros caiu. Pensa o seguinte, você pegou um título em que ele paga 10% ao ano. Só que agora a taxa de juros aumentou. Não, no exemplo anterior, né? A taxa de juros aumentou, ela foi para 12. Então, o que acontece com o seu título? Ele cai. Opa, você tem aqui uma taxa de 12%. Então, o seu título tem um deságio. No entanto, quando a taxa de juros cai, o seu título ele cresce. Por quê? Porque 10% você travou em 10%. Você está recebendo 10% ao ano, sendo que o mercado agora está negociando a 8%. Então, o seu título vale mais. Agora, se o mercado está negociando a 12% e você estava travado, enfim, com o título a 10%, você perdeu dinheiro. Você está ganhando menos, sendo que o mercado está pagando mais. Então, é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso. É um assunto já um pouquinho mais avançado, mas espero que tenha dado para clarear e ajudar um pouco mais o que vocês vão encontrar no ano que vem, né, quando entrarem, acessarem suas contas e verem o valor que vocês têm aplicado na renda fixa. Valeu, pessoal!